Em relação ao ano passado, nós temos caras novas, pessoas novas aqui, isso é muito bom. É preciso entender antes de tudo que a nossa história não foi feita apenas por festa, foi de muita luta, muito sofrimento e muita dor. Eu quero, já de início, louvar o nome de Francisco Alves Ferreira Maia, revolucionário de 1824, e seu irmão Manuel Alves Ferreira Maia, que foram obrigados a fugir para o Ceará porque estavam sendo perseguidos por um monarquista português chamado Tomás Cojo, que morava na Missão, no município de Catolé. Lamentavelmente, na volta, Celso Marinho diz que em 1831 eles voltaram para Catolé e Francisco Alves Ferreira Maia foi assassinado, a mando de Tomás Cojo. Então, de início, eu quero louvar o nome de Francisco Alves Ferreira Maia, de onde nós descendemos, eu, Evandro e tantos outros que estão aqui, somos descendentes. O ano passado, eu me aprofundei mais na questão da origem. Esse ano eu vou ser o mais sucinto possível, porque nós temos outras pessoas que vão participar. Nós combinamos, no final, o espaço será aberto para todos aqueles que quiserem participar, com perguntas ou colocações. No ano passado, houve essa falha, talvez de minha parte. Na hora da nossa fala, aí nós abrimos espaço e isso faz com que o raciocínio seja atropelado. Ora, Joana Maia Martins Barreto, porque sempre que a gente fala da questão de família, alguém diz 3 irmãos que vieram de Portugal. Os maias também estão dentro desse contexto. Mas antes dos 3 irmãos que vieram de Portugal, Antônio Vitorino e Francisco Alves Sobrinho, Francisco Alves Maia Sobrinho, que era o nosso patriarca, outros maias já estavam aqui na região. Nós estamos hoje na terra do Velho Cruz, que era tio do Velho Rocha. Manel da Cruz Oliveira, que fundou o Colégio da Cruz, em 1700, ele já estava com Dona Clara Espíndola, que era mãe do capitão Mônico Paulo Francisco de Arruda Câmara, Pedro de Araújo Barreto, de onde todos nós descendemos, que era o pai de Teodósia, que casou com Francisco Alves Maia Sobrinho. Joana Maia Martins Barreto já estava aqui nas bandas do Viário dos Cavalos. Depois, ela já veio casada lá em Portugal com Pedro Velho Barreto, ajudando de milícias. Depois ela foi lá para o Vale do Minhocói, lá eles fundaram a cidade de Catingueira. Francisco Alves Maia, o padre, que era irmão de Joana, passou em Olinda. Não existe documento provando se ele casou, pode ter sido uma coabitação, o que tem a Bahia da Solidade Alarcon, que era descendente do padre Daniel Alarcon, que veio da Espanha, por conta da Inquisição, por causa da Inquisição, e ele ficou no Ceará. Pai de 2 filhas e do Francisco Maia Alarcon, conhecido como latinista. Francisco Alves Maia tinha uma propriedade chamada São José. Depois o filho dele fundou o Tabuleiro da Areia, que passou a ser Tabuleiro do Norte. Daí, a grande descendência de Francisco Alves Maia, que depois foi pároco de Caicó em 1741. Então, antes dos 3 irmãos chegarem por aqui, os maias já estavam aqui também. E os maias chegaram praticamente no mesmo tempo dos Oliveira mesmo. Manel da Cruz Oliveira, que fundou o Prédio Cruz, era tio de Francisco da Rocha Oliveira, que fundou o Catolé do Rocha. Francisco da Rocha Oliveira era filho de Francisco da Cruz Oliveira, irmão do Manel. Existe uma conversa que Francisco da Rocha Oliveira poderia ser filho, o descendente de
de Joana Maia Martins Barreto. Não é verdade. A mãe dele era Maria da Rocha, filha do capitão Marcos de Castro Rocha, que veio de Pernambuco para os Caribis. Aí está a verdade. Eu trabalhei 30 anos em rádio, mas perdi a advocatura, né? Faz muito tempo que eu estou afastado. Então perde-se a advocatura. Trabalhei e fazia repórter de campo de futebol, era agitado. Então veja bem, juntamente com os 3 irmãos, veio um tio chamado Antônio de Azevedo Maia. Mas tudo corria para o Ceará. Antônio de Azevedo Maia, ele casou em uma guarda com Joana Valcárcel de Almeida, mas ele passou pelo Ceará. De lá ele veio para o Sirinó, uma fazenda chamada Conceição. Depois o filho dele, Antônio de Azevedo Maia, eu também sou descendente de Azevedo Maia, porque Manuel Joaquim de Azevedo veio para o escondido do município de Patu, pai de Belarmino, Belarmino pai de Ernesto, Ernesto casou com Dodó, filho de Francisco da Rocha Maia, Dodó, neta de Francisco Alves Ferreira Maia. A coisa vem de longe, né? Vem de longe. Então, os 3 irmãos, Antônio e Vitorino, foram nas bandas da capital da Paraíba. E lá eles casaram. Aí você pode perguntar, por que esse povo casava tão rápido? Antes deles, Alexandre de Souza Ribeiro, capitão bom da Paraíba, que também era Maia, João da Maia da Gama, que também era Maia, que foi governador da Paraíba, e o capitão Pedro da Costa Azevedo, que era irmão de José Antônio de Azevedo Maia, que era o pai do padre, era o pai de Joana Maia Martins Barreto, era o pai de Maria de Azevedo Álvares Maia, que era a mãe dos 3 irmãos, de Francisco, Antônio e Vitorino. Há poucos dias atrás eu estava numa clínica em Catolé, e lá estava Piozinho Suassuna, que é neto de Vicente Rochael. E começamos a falar em genealogia. E ele disse: rapaz, seu primo. Ele disse: rapaz, você é doido. Inclusive, o cara que se mete no negócio desse não tem juízo, não, só pode ser doido. E tinha um senhor perto assim, e eu visitei esse senhor depois, fui pegar uma raiz lá de Ortiga Branca. Ele disse: ei, doido. Aí eu olhei e disse: seu nome é doido, né? Por quê? Ele disse: você estava me chamando de doido? Não, era uma brincadeira dele, rapaz. Inclusive, ele foi criado pela avó de sua avó, esse senhor que estava lá. A história é longa. Então, o Francisco Alves Maia Sobrinho, ele tornou-se mascado. Ele vendia nos engenhos de cana-de-açúcar lá em Goiânia, Pernambuco, e nos currais de gado nos sertões. Conheceu a família de Pedro de Araújo Barreto, que também era português. E aí surgiu um casamento. Mas eu falava em Alexandre, em João da Maia, da Gama, eles ajeitavam os casamentos. Quando os portugueses vinham, os casamentos já estavam arrumados. Isso era natural. As moças já estavam esperando para os tais casamentos. Mas o Francisco Alves Maia, ele, através da amizade com a família de Pedro de Araújo Barreto, ele casou com Teodósia Ferreira da Silva, de onde a família aqui descende. Nós somos descendentes de Pedro de Araújo Barreto, somos descendentes de Diogo Nogueira Leitão, que era casado com a filha de Pedro de Araújo Barreto, Brasil Maria da Purificação. Alguns livros falam de Maria Antônia Barreto. Tem livros também que falam que Maria Antônia Barreto era filha de Joana Maia Martins Barreto. Mas nós vamos ficar com Brasil Maria da Purificação, que era filha de Pedro de Araújo Barreto. E aí, através desse casamento, nasceu Manuel Álvares Maia, filho de Francisco Alves Maia Sobrinho, e o Manuel casou com a tia, com a irmã de Teodósia, com Maria do Espírito Santo, filho de Pedro de Araújo Maria. O negócio vem de longe. Aí teve a Inês Maria da Solidade, casou aqui com as bandas de Pombal, com Vicente Alexandre de Azevedo.
casou com o Antônio de Vasconcelos, lá de Pernambuco, e aquele de onde todos nós somos oriundos, Antônio da Silva Ferreira Maia. Antônio, lá do Ceará, casou com Mariana Ferreira Maciel, irmã da esposa do Francisco Maia Larcon, que era Luísa Maria Maciel. Alguns filhos, 4 filhos, né? Ela faleceu, ele veio casar aqui na Cachoeira de Bom Jesus, que era o município de Catolé, hoje pertence a Bredo Cruz, casar com Quitéria Nogueira Leitão, filha de Diogo Nogueira Leitão, e Brásia, que era filha de Pedro Araújo Barreto. Foi para o Ceará, todos eles nasceram no Ceará, inclusive os netos de Antônio da Silva Ferreira Maia nasceram no Ceará. Luísa morou aqui no Logrador, né? Morou aqui no Logrador, no município de Bredo Cruz, chamava Vera Luísa, filha de Antônio da Silva Ferreira Maia. José Fidelis Ferreira Maia, Vicente Alves Ferreira Maia, de onde veio o Rochael, que era o avô de Bernardo, que casou com Secundina, que era filha de Diogo, e era o pai de Rochael, que já era bisavô de Robson e de outros que estão aqui. Ora, Francisco Alves Ferreira Maia e Manuel Alves Ferreira Maia vieram morar no Curralinho, porque já era herança de Quitéria. E aí os dois casaram com 2 filhos de João Francisco Fernandes Pimenta, que eram irmãos gêmeos, Cosme e Damiana. Francisco casou com Cosma, Manuel Alves Ferreira Maia casou com Damiana. Do casamento primeiro de Manuel Alves Ferreira Maia nasceu Maria Olímpia Ferreira Maia e Manuel Alves Maia, que era o poeta, chamava o poeta. Do primeiro casamento, do casamento de Francisco Alves Ferreira Maia, nasceu Felícia, que casou com Zé Lobo, que era primo de Chico, e Zé Lobo era filho de Ana Quitéria, que era filha de Antônio da Silva Ferreira Maia. Nossa, está fazendo careta assim. Vai dar um nó, Aí, veja bem, Diogo, que era filho de Francisco Alves Ferreira Maia, Diogo casou com Quitéria Felícia da Fonseca, que era irmã de Zé Lobo. E por que Fonseca? Porque Ana Quitéria, filha de Antônio Ferreira Maia, casou com Francisco Lobo dos Santos, que era filho de José Lobo dos Santos, casado com Mariana Alves da Fonseca, lá no Ceará. Eu não estou nem aí se alguém disser depois que eu sou doido. Eu já disse várias vezes isso em Catolé. Eu fui dar aula em São Bento e falo disse, professor, disseram em Catolé que o senhor é doido. Eu posso até ser doido, mas não sou besta. Então é 2. 2. Não entendi. Tranquilo. Veja bem. Então, Maria Olímpia Ferreira Maia casou com Manuel Alves Maia, o Manuel Antônio Alves Maia, filho de Domingos Alves Maia, conhecido como Manuel Antônio. Ele foi assassinado no Vale do Piapó, em Aguiar. Maria Olímpia ficou sendo orientada por Cesário, que era irmão de Manuel Antônio. Ele era conhecido como Manuel Antônio. Esses filhos de Manuel Antônio e Maria Olímpia Ferreira Maia é o grupo raiz, é o grupo mais maia da família Maia. Porque Francisco Hermenegildo Maia de Vasconcelos, que era o avô do Zé Sérgio, do coronel Zé Sérgio, casou com Hermínia, filha de Manuel Alves Maia, o poeta, e de Maria Ana de Vasconcelos, que era filha de Domingos. Porque normalmente eles traziam o nome da mãe ou do pai. Sérgio Hermenegildo, Alberto Hermenegildo, Francisco Hermínia, Júlia Hermínia. Júlia Hermínia, por sinal, faleceu aqui em Bredo Cruz. Era a segunda esposa do Antônio Gomes de Arruda Barreto. Mas veja bem, Francisco Hermenegildo casou com Hermínia Clara Maia de Vasconcelos, prima dele 2 vezes. Porque ela era filha de Manuel Alves Maia, o poeta, e filha de Maria Ana de Vasconcelos, que era filha de Domingos. Irmão do coronel Maia, de Francisco Hermenegildo Maia de Vasconcelos, Benício casou com Maria Madalena de Deus Urbana de Vasconcelos Maia, irmã da esposa do coronel Maia. Maria Olímpia Filha, irmã do coronel Maia, casou com Francisco Severiano Maia de Vasconcelos, filho de Cesário,
primos legítimos. Observe que eu estou entrando nos casamentos endogâmicos. Maria Olímpia, filha, morreu. Francisco Severiano Maia de Vasconcelos casou com Antônio Mandela. Só teve um filho chamado Antônio Olímpio Maia, que foi dono da Maniçoba e era professor, casado com Leocádia Henrique de Sá Formiga, já sobrinha de Francisca Mendes, o nome da escola de Catolé. Ora, Cipriano, de onde vem Pedro, Cipriano, irmão de Francisco Hermenegildo Maia de Vasconcelos, casou com Florência. Florência, Pedro está dizendo, Florência tia de Pedro, de Cipriano. Florência era filha de Manuel Alves Ferreira Maia no segundo casamento, e a segunda esposa de Manuel Alves Ferreira Maia, irmã da primeira. Morreu Damião, ele casou com Maria, e aí com Maria nasceu Ana, que casou com Antônio Rodrigues, de onde vem César Maia do Rio e tantos outros, Florência, Luiz Pedro, Laurentino Ferreira Maia, Sidulina. É gente, viu? É gente, muita gente. Ora, entre esses filhos de Manuel Antônio e Maria Olímpia Ferreira Maia, aí os casamentos endogâmicos foram se propagando. Por quê? Ernestina, filha de Benício, casou com Manuel Antônio Maia de Vasconcelos, filho de Francisco Severiano. Ernestina. Aí de Ernestina teve Marta, que casou com quem? Com Alcindo. Os casamentos foram se propagando. Laura casou com Benício Sobrado, e por aí vai. O casamento de Francisco Severiano com Maria Olímpia filha, veio José Olímpio Maia de Vasconcelos, o pai de José Olímpio, que dá o nome à escola de Prédio Cruz, professor José Olímpio. José Olímpio casou com Maria Hermínia, filha do Coronel Maia. Observe a misturada. José Olímpio casou com Maria Hermínia. O Coronel João Agripino, o primeiro, irmão, filho de Francisco Severiano, casou com Idalina. Idalina, filha de Francisca Felícia, que era filha de Felícia, que era filha de Francisco Alves Ferreira Maia. E aí, vai casamento, e muitos casamentos. José Olímpio, João Agripino e Manuel Antônio Maia de Vasconcelos, todos casados da família Maia. E tem um fato interessante: o Coronel Maia ficou viúvo de Hermínia ou Hermina, tem essa dúvida. Casou com Guilhermina, irmã de Idalina, casada com João Agripino. Não teve nem filho. Guilhermina morreu. O Coronel Maia era tio de João Agripino, porque João Agripino era filho de Maria Olímpia, filha e irmã do Coronel Maia. Eles eram sócios, né? João Agripino adquiriu tuberculose, sabia que ia morrer, chamou o Coronel Maia para dividir a riqueza. João Agripino disse: tio, caso com Idalina. Idalina era a esposa de João Agripino. João Agripino morreu, o Coronel Maia casou com Idalina. 2 filhos. Francisco morreu com 15 anos, Elvira morreu com 18 anos. 3 filhos do Coronel Maia casaram com 3 filhos de João Agripino. A casa do pai dos noivos era a casa da mãe das noivas. Sérgio Hermenegildo, que era o pai do Coronel Zé Sérgio, casou com Otília. Desse casamento de Otília com Sérgio Hermenegildo, muitos casamentos endogâmicos. Eu vou citar isso o ano que entra, com fé em Deus, se vivo estiver. Ela está dizendo amém, alguém disse amém, né? Com fé em Deus, eu estou aqui, mas eu estou também com a cabeça um pouco. Eu estou com minha mãe 40 dias na UTI. Eu fui lá, no Campina Grande. Eu vim
Recebi um boletim há pouco tempo e não posso negar, eu fico sempre ligado lá e cá, né? Não pode negar. Américo Hermenegildo, filho do Coronel Maia, casou com Maria Idalina, filha de João Agripino. João Agripino era primo legítimo dos filhos do Coronel Maia. Já pensou? Só que Américo Hermenegildo era viúvo. Ele foi casado com Alexandrino Suassuna, filha de Alexandrino, que era o pai do governador João Suassuna. E teve só uma filha, Maria América Maia Suassuna. Casou com Maia, com Benedito Barreto, que era filho de Evaldo Barreto, casado com Maria Paulina Maia, que era prima legítima do Coronel Maia. Desse casal nasceu Marluz. Marluz casou com Erasmo Maia, filho de Godofredo, irmão do Dr. Ioiô, que foi casado com Luzia Maia, irmã de Zé Sérgio. A pessoa. Aí, de Marluz e Erasmo, nasceu Eleonora, que é casada com o Dr. Ricardo Rosado Maia, cardiologista bastante conhecido em João Pessoa. Do casamento de Américo Hermenegildo com Maria Alexandrina, deu esses casamentos endogâmicos todos na família Maia. Hermínio Hermenegildo, filho do Coronel Maia, casou com Elisa, filha de João Agripino. Mas antes ele era casado com Maria Olímpia Maia de Vasconcelos, filha de Cipriano, que eram os pais de Chico Hermínio. Chico Hermínio era o pai de Chiquinho dos Correios, bastante conhecido em Catoré do Rocha. Chiquinho dos Correios. E Chiquinho dos Correios era um casamento endogâmico, casou com Luzia, filha de Alcino. E Chico Hermínio era casado com a filha de José Olímpio Maia de Vasconcelos. Sabe a pessoa misturada? A sua raça da Lagoa de Pedra é pior do que isso. Lá é que tem casamento endogâmico. Eu vou sair, vou dar uma voltinha pelo Curralinho para parar. Vou dar uma passadinha no Curralinho. Quem foi o Curralinho? Não, você foi ao Coronel Maia, né, Morão? Foi ao Coronel Maia. Hoje você foi ao Coronel Maia. Lá nas bandas de Chico Aire, como diz nosso velho parente e amigo do coração, Bastião de Ciazinha. Eu estou dizendo isso porque eu acho bacana quando ele diz isso. O velho Rochaé, eu acho muito bonito. Chico Aire, eu acho interessantíssimo. Bastião, um dos homens que mais conhecem as histórias da família Maia. Lamentavelmente não está aqui hoje, né? Ora, eu já disse que Felícia casou com Zé Lobo, primo legítimo. Desse casamento nasceu o Coronel Valdivino Lobo. Depois de Zé Lobo, o homem mais poderoso dessa região, Coronel Valdivino Lobo. Valdivino casou com Cléia Henrique, irmã de Francisca Mendes. O nome da escola de Católica. Cléia morreu e casou com quem? Corina Lobo, sobrinha dele em segundo grau, porque Corina era filha de Francisca. Corina era filha de Cristina. Cristina era filha de Francisca Felícia. Cristina era sobrinha em primeiro grau e Corina sobrinha em segundo grau. Desse casamento teve Chico Lobo, que é vivo, está com mais de 100 anos, né, Rodolfo? E Benedita Lobo, que foi a esposa primeira do Dr. Vani, aqui de Bregue Cruz. Diogo, filho de Francisco Alves Vieira Maia, eu já disse, casou com Quitéria e Juan Zé Lobo. Teve 2 filhos, Delmiro, que Bastião chama o velho Delmiro, né? E Secundina, que era mãe de Rochael, casada com Bernardo. Ora, Delmiro casou com Delmira, filha de Francisca Felícia. E Delmiro casou com filha de Cristina. Delmira, filha de Cristina, né? Não, Delmira é a filha dele. É a filha dele. Mas se eu errar, corrijam, não faz mal. Quando eu dava aula, eu fazia isso. Delmiro casou com Delmira, filha de Antônio Rodrigues, com Francisca Felícia. Nasceu uma filha chamada Francisca Delmira. Casou com quem? Com Adolfo Maia, irmão de Delmiro. Adolfo casou com a sobrinha. Adolfo era o bisavô do atual prefeito de Catolé, de Lauro Adolfo Maia Serafim, que era filho de Lauro de Adolfo. Francisca Delmira casou com Adolfo Fernandes Maia, primeiro prefeito constitucional de Catolé do Rocha, trisavô do atual prefeito, Lauro Adolfo Maia Serafim. Eu agradeço, eu vou voltar porque eu ainda tenho dois pontos
agradeço a atenção de vocês, peço desculpas, porque muitas vezes se torna enfadonho, mas é necessário conhecermos a história de nossa família, uma história de muita luta, e uma coisa que eu fico feliz, Rodolfo, e eu sempre falo que Rodolfo, a gente se comunica diuturnamente, a gente passa o dia sempre se falando, e muitas vezes até tarde da noite, trocando informações. Aqui eu vejo Rocha Maia, aqui é Livânia, que é meu parente. Eu sou trineto de Luísa Alves Maia, filha de Francisco Alves Ferreira Maia, e eu sou tetraneto de Francisco da Rocha Maia, irmão de Luísa. Aqui eu vejo Vinícius Olímpio. Os Olímpios, as pessoas têm essa ideia, acham que Olímpio é Olímpio. Eu conversando com uma pessoa da família Maia, e eu falei do professor de Catolino Rocha. Ele disse: não, ele não é Maia não, ele é dos Rochaés. Os Rochaés? Ele é Maia. Não é. E Rocha era filho de quem? Não sei. De Secundino e Bernardo. Secundino é filha de Diogo, que era filho de Francisco Alves Ferreira Maia. E Bernardo, filho de Vicente, que era filho de Vicente, irmão de Francisco Alves Ferreira Maia. O senhor pediu para eu falar isso, ele disse que você está errado. Rocha não é Maia não. Não, eu não vou ter barco cima. Aí eu falei: você sabe que você estuda. Se eu não soubesse, eu não ia falar. Então a história é longa e é bonita. Vocês, muitos aqui que pesquisam, eu sei disso, têm uma ideia dos casamentos em Docano. São muitos. Eu sou resultado de um casamento em Docano. A minha avó era primo legítimo do meu pai. Meu pai neto de Praxedes Alves Maia, e minha avó neta de Martiniano da Rocha Maia, filho de Francisco da Rocha Maia. O que eu fico feliz é que eu estou vendo pessoas de vários ramos: Cassiano Maia, Rocha Maia, como diz o rapaz dos Rochaés, né? E outros, Bezerra, né, Rodolfo? Bezerra Maia, que o Rodolfo hoje vai falar aqui um assunto super importante, que são as descobertas que Rodolfo tem com o Isaac em relação à família Maia. Porque são muitas descobertas. Como é que vai? Tudo bem? Você é o Pedro. Eu também sou Pedro, neto de Pedro Alves Maia, que depois mudaram para Pedro Alves Praxedes Maia. Pessoal, agradeço a atenção.